Fala, povo! Começando mais uma aula de matemática! Hoje, capítulo 1, potências e raízes, primeiro tópico, potência com expoente negativo. Bom, vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui, né? Tem aqui, né, 2 ao cubo, tá certo? E 2 ao cubo, a gente sabe que é o 2 multiplicando ele mesmo 3 vezes, correto? Então, copio aqui, né, o número 2. 1, 2, 3 vezes e faço a conta. Então, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Beleza? Letra B agora, né? Tem aqui, ó, 3 à quarta. Bom, 3 à quarta é o número 3 multiplicando ele mesmo 4 vezes. Então, copio aqui, né? 1, 2, 3, 4 vezes e faço a conta. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Beleza? Letra C agora. 2 elevado a menos 3. Bom, agora na letra C está aparecendo aqui o expoente negativo, né? Como eu coloquei aqui em cima. Tudo bem? E aí, né? O que significa esse expoente ser negativo, né? Será que o resultado vai ser negativo, né? Como que funciona? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é escrever o número 2 como 2 sobre 1, tá certo? Por quê? Porque 2 ou 2 sobre 1 é a mesma coisa, tudo bem? E agora eu falo sobre o expoente negativo. Quando você tiver o expoente negativo, o que isso representa? Representa que o numerador, que é o número de cima da fração, e o denominador, que é o número de baixo da fração, eles estão invertidos, tá certo? Então o que você vai fazer? Para deixar de ser negativo e passar a ser positivo, você troca, você inverte. O 2 que está em cima, você joga para baixo, e 1 que está embaixo, você joga para cima. Beleza? Então, mais uma vez, tá? Quando vê aqui o expoente negativo, é isso que representa. Esses valores aqui, né, no caso o 2 e o 1, eles estão invertidos. Então, para fazer a troca, né, para deixar de ser negativo e ficar positivo o expoente, você joga quem está em cima para baixo e quem está embaixo para cima. Beleza? Bom, tem agora, né, meio elevado ao cubo, tá certo? Então, meio ao cubo aqui, ou meio à terceira, tá? Tanto faz. Vou copiar, então, o meio 3 vezes. Então, ó, 1, 2, 3 vezes e faço a conta, né? Lembrando, né? Quando tem multiplicação de fração, multiplica o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo, né? Então fica assim, 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1, né? Esse aqui não muda, né? E embaixo, quando eu faço a conta, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Beleza? Letra D agora. Tem aqui, ó, 3 elevado a menos 4. Bom, apareceu aqui novamente o expoente negativo, né? Então, o que eu vou fazer? Mesma coisa da letra C. Vou escrever o 3 como 3 sobre 1, tá certo? Porque não muda nada. E aí, lembrando, quando o expoente for negativo, isso representa que esses valores aqui eles estão invertidos, tá certo? Ou seja, para deixar de ser negativo e ficar positivo o expoente, o que eu faço? Eu inverto, né? Quem está em cima vem para baixo, quem está embaixo vem para cima. Tudo bem? Inverte aí numerador com o denominador, tá bom? Bom, então 3 sobre 1 elevado a menos 4 é a mesma coisa que 1 terço à quarta, tá certo? E 1 terço à quarta é só copiar 1 terço 4 vezes. E vamos lá fazer a conta, né? Em cima, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, isso vai dar quanto? Vai dar 1, né? Esse não vai mudar. Embaixo, fazendo a conta, ó, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Beleza? Bom, antes da gente ir para a letra E, eu quero mostrar um pouquinho a ideia que está por trás do expoente negativo, certo? Aliás, é muito comum que, caso você tenha aí o seu livro ou a sua apostila abertos, você veja isso aqui escrito, tá? A elevado a menos n é igual a 1 sobre a elevado a n, ou ainda 1 sobre a, tudo isso elevado a n. E o que isso significa? Bom, vamos dar uma olhada? Eu coloquei aqui um exemplo para a gente poder entender um pouquinho do porquê, né, que isso funciona, né, do porquê desse expoente negativo aqui, é só trocar e ficar positivo, tá bom? Então, vamos pensar um pouquinho no que está acontecendo.
Para a gente poder entender, eu peguei aqui como exemplos a letra A e também a letra C, tá bom? Então, ó, partindo da letra A, né, que é o 2 ao cubo, que dá 8, tá bom? Coloquei aqui, né, 2 ao cubo, a gente sabe que é 2 vezes 2 vezes 2, o resultado dá 8, certo? Quando eu calculo aqui 2 ao quadrado, eu sei que é o número 2 multiplicando ele mesmo duas vezes, né? Então eu coloco aqui 2 vezes 2, isso dá 4, tudo bem? E 2 elevado à primeira é o próprio 2, tá certo? E percebam o que acontece. Quando eu vou diminuindo uma unidade aqui no expoente, né? 3 tira 1 dá 2, 2 tira 1 dá 1, né? O que acontece do outro lado no resultado? Ó, do 8 para o 4, o que eu fiz? Eu dividi por 2, ou seja, eu dividi pela base, tá certo? Do 4 para o 2, mesma coisa, né? Eu dividi por 2, ou seja, eu dividi pela base, tudo bem? Se a gente continua esse processo, quer dizer, eu faço aqui, ó, 1, tira 1 do expoente, né? 1 menos 1 fica 0, tá certo? O que eu vou fazer do outro lado? Eu vou dividir pela base, ou seja, eu vou dividir por 2. Quando eu faço 2 dividido por 2, isso dá quanto? Isso dá 1, tá certo? Aliás, essa é uma boa forma de entender por que elevado a 0 o resultado dá 1, tá certo? Mas vamos continuar, né? 0, se eu tirar 1, né? Fizer 0 menos 1 dá quanto? Fica menos 1. Aí do outro lado, o que eu vou fazer? Vou dividir pela base, tá certo? Ou seja, 1 dividido por 2 fica quanto? Fica meio, tudo bem? Continua o processo, ó. Menos 1, se eu fizer menos 1, menos 1, menos 1 fica menos 2, tá certo? E desse lado o que eu faço? Divido pela base, divido por 2. Meio dividido por 2 dá quanto? Dá 1/4, tá certo? E para fechar, né? Menos 2, menos 1 fica menos 3. Desse lado o que eu faço? Divido pela base, ou seja, divido por 2. E quando eu faço 1/4 dividido por 2, isso dá quanto? Isso dá 1/8, tá certo? E fazendo dessa maneira aqui, a gente percebe porque quando eu tenho 2 ao cubo dá 8, e quando eu tenho 2 elevado a menos 3 dá 1/8, ou seja, inverte aqui, tá certo? Porque aqui nas letras A e C, eu só falei para você, quando tiver negativo você troca, né? Fica positivo, e aí quem está em cima vem para baixo, quem está embaixo vem para cima, e chega aqui no resultado, tá certo? Porém, fazendo esse exemplo numérico aqui, fazendo passo a passo, quer dizer, vai dividindo pela base até chegar nessa parte aqui, você entende o porquê que invertendo você chega no resultado, tá certo? O que está por trás é isso daqui, tá bom? Então, eu coloquei esse exemplo numérico para a gente poder entender o que está por trás, e esse exemplo numérico mostra essa formulinha que está escrita aqui, tá certo? E volto a dizer, se você tiver com o livro ou apostila aberta, provavelmente vai estar escrita aí. Beleza? Vamos dar uma olhada agora no nosso exemplo E. Tem aqui, né? Exemplo E, 4/5 elevado a menos 2. O que eu vou fazer? Mesma coisa, né? Então, tá negativo, para ficar positivo, o que eu faço? Inverto, né? O 5 que está embaixo vem para cima e o 4 que está em cima vem para baixo, tá certo? Ficou positivo, né? É ao quadrado, então copio 5/4 duas vezes e faço a conta. 5 vezes 5, 25. 4 vezes 4, 16. Beleza? Letra F agora tem aqui, né? 7/4 elevado a menos 3. Tá bom? O que eu faço? Mesma coisa, né? Então tá negativo, para ficar positivo eu inverto, né? Então 4 que está embaixo vai para cima, 7 que está em cima vem para baixo e vou chegar no resultado aqui, tá certo? Só uma observação. Na letra F, ao invés de escrever aqui o 4/7 uma, duas, três vezes, o que eu fiz? Eu só separei, né? Quer dizer, eu coloquei o 4 ao cubo em cima e coloquei o 7 ao cubo embaixo, tá bom? Então, quando você for escrever, você pode abrir, como eu coloquei aqui na letra E, tá certo? Ou você pode colocar desse jeito aqui, tá certo? Porque às vezes quando você vai abrir, aqui no caso como é o cubo, você não escreveria o 4/7 muitas vezes, né? Só que imagina que fosse 4/7 elevado à décima. Você escrever 4/7 aqui 10 vezes, daria um certo trabalho, né? Então, escrevendo assim, pode ficar um pouco mais prático, tá bom? E, finalmente, fazendo a conta, né? 4 ao cubo, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64, beleza? E embaixo, ó, 7 vezes 7, 49, 49 vezes 7, quanto dá? 343, beleza?
Letra G agora. Menos 1/3 elevado a menos 2. Aí você olha e fala, caramba, pode ter negativo tanto aqui quanto aqui em cima? Pode acontecer, tá certo? E o que você vai fazer? É o mesmo processo, tá bom? Então, ó, o expoente está negativo, para ficar positivo, o que você faz? Inverte. O 1 que está em cima vem para baixo, e o 3 que está embaixo vem para cima, tá certo? Bom, menos 3 sobre 1 é a mesma coisa aqui, menos 3, né? Porque esse 1 aqui embaixo não vai mudar muita coisa, tá certo? Então, como está ao quadrado, eu copio ele 1, 2 vezes. E para fechar, eu faço a conta. 3 vezes 3, isso dá 9, e menos com menos fica mais. Beleza? Letra H agora, né? Tem aqui, ó, menos 2/5 elevado a menos 3. Ah, mas pode negativo aqui? Pode, né? Mesma coisa da letra G, tudo bem? Então o que eu vou fazer? Mesmo esquema, né? Tá negativo, para ficar positivo no expoente, o que eu faço? Inverto, né? 2 que está em cima vem para baixo, 5 que está embaixo vem para cima e vamos lá fazer a conta, né? Como é ao cubo, vou copiar 1, 2, 3 vezes, tá bom? Em cima primeiro, né? Ó, tem aqui 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125, tá bom? Embaixo, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Beleza? E o sinal agora, ó, menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Feito? Observação antes de ir para a letra I, percebam que na letra G eu coloquei o sinal no número que aparece em cima, né, no numerador, tá bom? Já na letra H eu coloquei o sinal na frente, né, da fração, tudo bem? Aí assim, você pode colocar em cima, embaixo, na frente, tá? Não vai mudar muita coisa. Eu tenho o hábito de colocar como tá aqui na letra H, tá bom? Eu prefiro colocar na frente. Mas assim, você pode pegar aí de repente um livro apostila que tá em cima, tá? Embaixo eu não vejo com muita frequência, mas já vi, tá? Mas volto a dizer, colocando em cima, embaixo, na frente, assim, não vai mudar, tá bom? Volto a dizer, eu tenho o hábito, né? Eu prefiro colocar na frente. Beleza? Letra I agora tem aqui, né? A sobre B elevado a menos 1. Aí você fala, caramba, né? Agora é letra, né? O que faz? Mesma coisa, tá? Não vai mudar nada não. Então, ó, tá negativo, para ficar positivo, o que eu faço? Eu inverto, né? O A que está em cima vai para baixo. E o B que está embaixo vai para cima. Beleza? E como elevado a 1 é o próprio valor, né? Então é só copiar aí, acabou. Beleza? Observação, quando a gente trabalhar com letras, a gente tem que garantir que a letra que estiver embaixo, ela seja diferente de 0, tá bom? Por quê? Porque não vai ter divisão por 0, tá certo? Então, toda vez que for trabalhar com fração e aparecer letra, tem que só tomar esse cuidado. A letra tem que ser diferente de 0. Feito? E para fechar o nosso último exemplo, exemplo J. Tá aqui, né? 2C dividido por 3D, tudo isso elevado a menos 2. O que eu faço? Mesma coisa, né? Então, para ficar positivo, eu troco, né? O 3D vai para cima, o 2C vai para baixo e vamos lá fazer conta, né? Tem aqui, ó, 3 ao quadrado, 9. D ao quadrado é D ao quadrado mesmo, né? Quando for letra é só copiar. E embaixo, ó, 2 ao quadrado, 4, e C ao quadrado é C ao quadrado mesmo, tá bom? Observação, mesma coisa da letra I, né? Quando você estiver trabalhando com letra, você tem que garantir que a letra, né, ou o resultado, na verdade, embaixo, seja diferente de 0, tá? Tem que ser, porque senão não vai valer aqui a fração, tá certo? Não tem divisão por 0. Beleza? E espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na nossa próxima vídeo. Aula! Tchau, tchau!